Irmãos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Que Deus possa estar nos abençoando neste momento em que nós estamos adorando a Ele, em que nós estamos dando a Ele toda a honra e toda a glória. O Salmo de número 93 diz assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Fiquemos de pé, irmãos. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Amado Senhor, te damos graças porque mais uma vez podemos nos reunir. Te damos graças porque mais uma vez podemos te louvar, Senhor. Ó Deus, como é maravilhoso poder nos reunir como teu povo. Saber que nós em Cristo temos a salvação eterna. Saber que em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos para vivermos diante de ti, para enfrentarmos os desafios deste mundo. E é com este intuito que nós estamos aqui, Senhor, te louvando e te engrandecendo pela maravilhosa obra que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor continue nos abençoando, continue nos fortalecendo na fé, nos dando graças para permanecermos firmes no teu caminho. Tu que és o Deus da aliança, que fez uma aliança com pecadores como nós, para ser o nosso Deus, para nos salvar, para sermos perfeitos, assim como tu és. Por isso, ó Deus, neste culto, nos transforma ainda mais à semelhança de Cristo. Nos faz semelhante cada vez mais à justiça, santidade, misericórdia, bondade de Cristo. Nos ajuda, Senhor. Concede graça. Abençoa também nossos irmãos enfermos. Que o Senhor continue com eles. Aqueles que estão fracos, que o Senhor fortaleça. Aqueles que estão se desviando, que o Senhor possa em tudo fazer com que eles se arrependam. Também ser com as grávidas de nossa congregação. Abençoa, Senhor, e dá a tua graça. Esta é a nossa oração, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino 16. Hino 16. Seja louvado o Deus Supremo. Hino 16. Então cantemos. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Emmanuel, que onipotente prodigios obra.
pode sentar. E vamos abrir a palavra do Senhor, começando por Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, vamos ler do verso 1 até o verso 16. E depois vamos para Gênesis, capítulo 12, de 1 a 9. Hebreus, capítulo 11, Hebreus 11, diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Agora vamos para Gênesis. Gênesis capítulo 12. Vamos ler do verso 1 até o verso 9. E o texto da pregação são os versos de 1 a 3. Gênesis 12, de 1 a 3. Ou melhor, de 1 a 9. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão:
sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Vou ler os versos de 1 a 3, que diz: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, o que você faz quando as promessas de Deus parecem não corresponder com a realidade? O que você faz quando as coisas que Deus diz parecem estar em desacordo com as coisas que você experimenta em sua vida? Muitas vezes, no final do culto, e até menos, você ouve as palavras da bênção do Senhor de Números, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. Mas e se parecer que Ele não está abençoando ou guardando? E se sua vida desmoronou? O que você deve fazer se o que você ouve no domingo não parece corresponder ao que você sente na segunda-feira? O Senhor realmente cumpre suas promessas? Deus realmente ouve? Será que ao menos Ele está olhando para você? Eu me pergunto, será que Abraão já se sentiu assim? Eu me pergunto se nos anos seguintes à sua jornada para Canaã, ele se perguntou se Deus realmente lhe daria o que ele havia prometido. Ao passarmos pela história, pela vida de Abraão hoje, e se continuarmos lendo o livro de Gênesis, encontraremos uma resposta para essa pergunta. Porém, ainda mais importante, à medida que nós passamos pela vida de Abraão e o que aconteceu com ele desde então, veremos que seja o que for que estejamos sentindo ou vivendo hoje, o Senhor realmente cumpre as suas promessas. Aprenderemos não apenas sobre o mandamento de confiar em Deus, mas também aprenderemos que Deus é digno da nossa confiança. E a Bíblia nos diz que, visto que Deus cumpriu sua promessa a Abraão, Ele certamente cumprirá todas as promessas que Ele fez a você. Não importa o que aconteça, você pode confiar exatamente neste Deus. Você pode acreditar em sua palavra. E, portanto, você é chamado para fazer isso. E como Abraão,
viver pela fé e não por aquilo que você vê. E por isso, nessa noite, eu vos proclamo a palavra do Senhor no seguinte tema: o Senhor chama Abrão para viver pela fé. O Senhor chama Abrão para viver pela fé. Em primeiro lugar, nós vamos ver um chamado radical. Em segundo lugar, uma promessa certa. Em primeiro lugar, um chamado radical. Irmãos, um dos problemas que temos, um dos problemas que às vezes nos fazem sentir que Deus não está lá para nós, que Ele não nos ouve, é que parece que não podemos ver além das nossas circunstâncias presentes. Achamos muito difícil recuar e olhar para o que Deus está fazendo, não apenas conosco enquanto vivemos em uma visão da eternidade, mas também com o mundo. Gênesis capítulo 12, no entanto, exige que lembremos da perspectiva, de uma perspectiva mais ampla para as promessas de Deus. Os primeiros 11 capítulos de Gênesis descrevem eventos mundiais que abrangem pelo menos 2000 anos. Mas agora, os próximos capítulos de Gênesis, Gênesis 12 a 25, tratarão da vida de apenas um homem, Abrão, bem como daqueles que estão com ele. Mas para entender o que Deus nos ensina sobre a vida de Abrão, precisamos ler estes capítulos, tendo como pano de fundo o contexto Gênesis de 1 a 15, ou melhor, de 1 a 11. E mais ainda, precisamos ler a história de Abraão no contexto do que veio depois e do cumprimento de todas as coisas no próprio Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a Bíblia não começa falando sobre Abraão e sua fé. A Bíblia começa com a história da criação de Deus, como Deus fez todas as coisas boas. E então, como Ele fez o homem, Adão e Eva. E como Ele criou o homem, Adão e Eva, à sua imagem e semelhança. Como Deus pegou o casal e colocou no jardim do Éden. E a partir daí, a Bíblia nos fala sobre como Adão e Eva caíram em seus pecados. E como eles e o mundo inteiro caíram debaixo da maldição do pecado. A partir daí, a corrupção se espalhou por toda a humanidade. E a Bíblia nos fala de Caim e Lameque. E então, como nos dias de Noé, que toda a terra havia se corrompido e abandonado o Senhor. Estava cheia de violência, estava cheia de muitas coisas perversas. Mas não é só isso que trata os primeiros capítulos de Gênesis. Em Gênesis 3:15, imediatamente após Adão e Eva terem caído no pecado, o Senhor fez a sua promessa, que haveria duas sementes, e podemos dizer duas linhagens de pessoas, a semente da serpente e a semente da mulher. Haveria os filhos dos homens, aqueles que estariam debaixo da maldição de Deus, mas também haveria os filhos de Deus, aqueles que experimentariam as bênçãos do Senhor. Pois o Senhor faria o possível, o caminho possível para que aqueles que pecaram, que tivessem o pecado assim removido, para que pudessem voltar e estivessem do seu lado novamente, como filhos e filhas, e assim viver com Ele. É isso que Deus promete em Gênesis 3:15, quando disse que colocaria inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher, e quando disse que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A partir daí, então, isso é o que fica claro em Gênesis 12, de 1 a 3. O chamado e a promessa de Deus a Abraão em Gênesis 12 nos ensinam a história de Abraão, como está escrita em Gênesis 12 a 25. Não apenas sobre um homem que viveu 4.000 anos atrás, mas é sobre como Deus cumpriu sua promessa e formou para si um povo. E com isso em mente, vemos que esses capítulos
não apenas nos falam quem é Abraão, mas em vez disso, fala quem é Deus, fala sobre o que ele fez. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 12, de 1 a 3, onde o Senhor diz a Abraão o que ele faria por aquele homem. Verso 1 ele diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E então no versículo 2, o Senhor continua dizendo o que ele irá fazer. Ele diz: eu farei de você uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou tornar o seu nome grande. Em Gênesis capítulo 3, eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E então no verso 7 diz: apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. A questão é que é Deus quem está fazendo todas as coisas aqui. Sim, ele chama Abraão para deixar seu país, para deixar a casa de seus pais. Mas o foco não é tanto em Abraão, o que ele está fazendo, mas sim como Deus está fazendo e como ele está organizando e planejando todas as coisas para o bem da humanidade. Isso é praticamente notável quando você compara Gênesis 12, de 1 a 3, com a história da Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11. Gênesis 11 é a história de uma comunidade que tentou viver sem Deus, afastada de Deus, sem querer nada com Deus. Gênesis 11, verso 2 diz que, enquanto o povo viajava do leste, encontraram uma planície em Sineá, e ali eles se fixaram, ou melhor, fixaram moradas. Preste atenção que Deus não havia dado este lugar a eles como tais. A decisão foi daquelas pessoas. E então no verso 3 de Gênesis capítulo 11, diz: eles disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos, e assim por diante. E no verso 4 diz: depois eles disseram: vamos construir uma cidade para nós mesmos. E o verso 4 continua: assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Gênesis capítulo 11 descreve uma comunidade de pessoas que está tentando viver sem Deus, tentando viver longe de Deus, conforme as suas próprias regras. E nos diz como terminou tudo isso. O verso 7 diz: o Senhor dizendo: venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. E assim o Senhor espalhou a humanidade, para que aquelas pessoas não continuassem ali, não construíssem um reino simplesmente de perversidade. Mas quando nós chegamos agora em Gênesis capítulo 12, o Senhor está fazendo tudo ao contrário. O Senhor está chamando um homem, quer construir um povo em um lugar. O Senhor quer mostrar ao mundo o seu povo. Ele está chamando pecadores para se unir novamente. Só que dessa vez é conforme a sua vontade, é conforme a sua ordem. Então, quadro geral, esse é o pano de fundo para os mandamentos de Deus a Abraão, capítulo 12. O Senhor chamou Abraão e prometeu abençoá-lo e engrandeceu o seu nome. Mas Deus não estava apenas preocupado com Abraão, como eu disse. Ele estava preocupado com o mundo e estava determinado a ter um povo para si mesmo, como havia prometido. Mas para fazer isso, Deus chamou a Abraão. E preste atenção como o Senhor faz um chamado bem radical, que muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e não queremos deixar algo em nossa vida, não queremos nos sacrificar. Preste atenção como Deus chama Abraão de uma forma bem radical. É o verso 1 do nosso texto. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Imagine por um momento você sendo o próprio Abraão,
quando recebeu este chamado do Senhor. Ou se coloque no lugar de Sara, como a esposa de Abraão. Imagine ser Sara e ter o marido mandando você fazer as malas, porque Deus lhe disse para ir para uma terra estranha, em um lugar bem distante. Nós realmente temos que nos mudar e assumir uma vida de nômade. E por quê? E o que acontecerá conosco quando viajarmos para esta terra que o Senhor, de alguma forma, vai nos mostrar? Quando o Senhor fez o chamado pela primeira vez a Abraão, parecia que ele e sua família estavam, vamos dizer assim, bem acomodados. Ele estava vivendo, a Bíblia nos diz, em outras partes, em Ur dos Caldeus. E fica claro, por exemplo, pelo que Estevão está dizendo ao Sinédrio em Atos 7, 2 a 3. Varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Ur dos Caldeus ficava perto do rio Eufrates, no atual Iraque hoje. Era nos dias de Abraão uma cidade imensa e de riqueza, com arquitetura incrível, encanamento e sistema de aquecimento central. Escavações em Ur dos Caldeus também revelam muitas tábuas de argila que descreviam suas leis e suas práticas comerciais nos dias de Abraão. Portanto, Ur dos Caldeus era o auge da civilização. Se você tivesse conseguido alguma coisa em Ur dos Caldeus, teria se destacado no cenário mundial e a vida seria muito boa. E parece que essa era a vida de Abraão. Mas para o Senhor cumprir os seus propósitos, Abraão não pode ficar naquele lugar. Abraão não poderia ficar lá. Ele foi instruído a deixar seu país, sua família, sua casa, tudo para trás. Mas por que tudo isso? Porque Abraão teve que deixar tudo para trás e viver o resto de sua vida como um nômade, um peregrino, vivendo em tenda, em uma terra estranha. Podemos encontrar a resposta se nós continuarmos lendo. Sabemos, por exemplo, em Josué capítulo 24, verso 2, que o país, a família e a casa do pai de Abraão eram pessoas idólatras. Eram pessoas que adoravam ídolos. Eram pessoas que não adoravam ao seu Deus. E também sabemos que Deus pretendia fazer de Abraão uma grande nação e um povo distinto, diferente de todos os outros. E para que isso acontecesse, Abraão tinha que deixar tudo para trás. Abraão tinha que deixar sua família. Abraão tinha que deixar o seu país, deixar a sua casa e ir para um lugar onde o Senhor iria mostrar. Irmãos, ele tinha que se separar das pessoas ao seu redor que ele conhecia. Pessoas que talvez ele já conhecesse desde a infância. Também sabemos que o Senhor tinha um motivo claro para escolher a terra prometida de Canaã, para onde o povo seria estabelecido. Canaã era uma boa terra, que manava leite e mel, mas também é uma terra que dependia das chuvas e da provisão direta de Deus. E a terra de Canaã, de fato, a terra onde os cananeus habitavam, descendentes de Cã, é lá que ele iria habitar. Em Gênesis capítulo 9, já falou sobre Canaã, quando Noé pronunciou uma maldição sobre Canaã. E quando Noé também disse, em Gênesis 9, 27, engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. E agora, por meio de Abraão, um descendente de Sem, o Senhor estava prestes a cumprir a sua profecia.
Deus daria a terra dos cananeus aos descendentes de Abraão. Mas quando Abraão sabia disso, o quanto ele sabia, o quanto Abraão entendeu quando o Senhor lhe ordenou que deixasse seu país, que deixasse sua família, que deixasse sua casa, a casa de seu pai, e ir para uma terra que não conhecia. Isso fazia sentido para ele? Não foi pouca coisa para Abraão ouvir a ordem de deixar primeiro Ur dos Caldeus e, quando seu pai faleceu, sair de Harã. Abraão estava, vamos dizer, bem estabelecido. Ele era um homem rico. Ele tinha tudo o que ele necessitava ali. Ele não precisava de mais nada. Bom, ele tinha quase tudo, mas ele não tinha um filho. Mas agora, ele é mandado embora daquele país. E para que ele partiria? Para onde ele foi? Irmãos, o Senhor ainda iria dizer onde era. Veja, Deus não disse a Abraão tudo o que ele estava fazendo naquele momento. Ele não puxou Abraão de lado e disse: venha cá, Abraão, eu vou dizer cada detalhe da sua vida. Eu vou dizer cada detalhe o que eu vou fazer. Eu vou mostrar tudo a você. O Senhor não explicou os detalhes a Abraão. O Senhor simplesmente exigiu que ele saísse de lá, que cresça em suas palavras. Simplesmente Deus disse: eu vou transformar você em uma grande nação. Lembre-se, Abraão tinha 75 anos. E embora Gálatas 3:8 indique que, ao dizer em vós todas as famílias da terra serão benditas, Deus estava de fato pregando o evangelho a Abraão, prometendo o caminho de salvação para as nações. Abraão não teria entendido completamente o significado dessas palavras quando Deus falou a ele ali. Ao chamar Abraão para deixar o que era próximo, o que era querido, o que era amável para ele, e ir para uma terra, a terra de Canaã, o Senhor estava chamando Abraão para viver pela fé, e não pelo que ele está vendo, não por aquilo que ele acha interessante. O Senhor estava chamando Abraão para colocar sua fé em suas promessas, para colocar sua fé em suas palavras. É isso que Hebreus 11:8 diz. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Este é o ponto que precisamos enfatizar. Abraão e Sarai foram chamados a sair com total humildade, obedecendo a Deus. Em total humildade, eles deveriam obedecer com fé ao Senhor. E nós vemos exatamente isso. Não estamos vendo Abraão duvidando. O chamado do Senhor é radical. Quem gostaria de deixar um bom emprego, de deixar seus familiares, de ir para uma terra estranha, simplesmente porque o Senhor mandou? Como você reagiria se o Senhor hoje dissesse a você: se você tem um lugar bem estabelecido, próximo de suas famílias, ganhando muito bem, sendo até rico, e o Senhor diz: deixe tudo e vá para uma terra que eu vou mostrar? Qual seria a sua reação? Será que realmente você obedecia como Abraão? Humildemente, sem protestar? Humildemente, sem dizer nada? Abraão, ele confiou nas promessas de Deus. O seu chamado não foi fácil. O seu chamado foi um chamado muito difícil. É algo radical. Normalmente, quando nós queremos nos mudar, nós procuramos onde estão os nossos familiares. Nós procuramos estar mais próximos de nossas famílias. Nós procuramos os melhores lugares. Nós procuramos os lugares mais confortáveis. Mas Abraão, ele não sabia para onde ia. No momento, ele não sabia que iria para Canaã. O Senhor apenas disse: vai para tal direção e eu vou te mostrar. Abraão só soube qual era a terra quando ele chegou lá e Deus disse: esta terra em que você está pisando é esta terra que eu vou dar a você.
Irmãos, essa é a essência da fé. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Irmãos, nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, nós não vimos Ele pessoalmente, nós não vimos Ele se encarnando, nós não vimos Ele sendo pregado numa cruz, nós não vimos Ele sendo ressuscitado, nós não vimos nada disto. Mas pela fé nós cremos e confiamos que todas as palavras de Deus são fiéis. E quando Ele nos chama a vivermos pela fé, confiando em suas promessas, nós temos que colocar nossa fé como uma âncora, que nos segura, que nos move em direção a Deus, que nos faz segurar nas suas promessas de tal maneira. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz com Abraão. É isso que Deus faz conosco. Quando Ele nos chama a largar todos os nossos ídolos, quando Ele nos chama a sermos diferentes do mundo, quando Ele nos chama a deixar aquilo que muitas vezes é até bom e talvez até lícito, mas que vai nos atrapalhar no caminho da fé, quando Ele nos chama a seguir sem hesitar, quando Ele nos chama a segui-lo sem olhar para trás, quando Ele nos chama a se sacrificar por amor de Cristo. Mas será que nós estamos dispostos realmente a fazer esses sacrifícios? Será que nós estamos realmente dispostos a abandonar tudo, até mesmo a nossa própria vida, para sermos fiéis a Deus? Será que nós, se estivermos sendo perseguidos, se formos obrigados a abandonar a nossa fé, será que mesmo assim nós permaneceríamos fiéis ao Senhor? Será que nós permaneceríamos confiando, tendo a convicção de que Deus é o nosso Salvador, de que as pessoas podem apenas matar o nosso corpo e não a nossa alma? Será que nós estamos dispostos realmente a atender o chamado radical de Deus? Ou será que nós ainda somos daqueles que sempre coloca empecilho, desculpa para tentar viver em nossos próprios pecados? Será que nós ainda somos desses? O Senhor nos chama a sermos radicais quando Ele nos chama a deixar tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos afasta de Deus. E tudo isto nos leva ao nosso segundo ponto, a promessa que é certa. Irmãos, viver pela fé e não por aquilo que nós estamos vendo é difícil de se viver. A Bíblia nunca disse que é fácil. Como você continua crendo quando as coisas muitas vezes não fazem sentido? O que você faz se as promessas de Deus parecem ser grandes demais, maravilhosas demais? O que você faz quando tudo o que você quer é que algumas coisas mudem, mas isso não parece estar acontecendo? Abrão e Sarai passaram por isso. Quando Deus disse a Abrão para deixar seu país, sua família e a casa de seu pai e ir para a terra de Canaã, Abraão obedeceu a Deus e partiu. Primeiro ele deixou Ur dos caldeus, e depois que seu pai morreu, como eu disse, ele deixou Harã. Mas com o passar do tempo, as promessas do Senhor que havia feito a Abrão em Gênesis 12 pareciam cada vez mais, ser ilusões. E Abrão chegou ao ponto em que parecia desistir da plenitude das promessas de Deus para ele, e parecia disposto a se contentar com algo bem menor do que as promessas de Deus. Você pode aprender isso em Gênesis capítulo 17, onde o Senhor disse explicitamente a Abraão que Sarai teria um filho e que seria mãe de nações. Respondendo a isso, Gênesis 17 a 18, diz que se prostrou Abrão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho,
dará à luz Sara com seus 90 anos. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Em Gênesis capítulo 18, quando Sara ouviu o Senhor dizer a Abraão que ela teria um filho, Sara, já tendo passado da idade de ter filhos, riu por dentro, dizendo: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. Gênesis 18, verso 12. Chegou um momento em que para Abrão e Sarai, em que as promessas de Deus não pareciam corresponder à realidade em que eles estavam experimentando naquele momento. E então eles disseram: basta, Senhor, apenas me dê a pequena coisa que eu desejo desesperadamente para hoje, e eu ficarei contente. Mas não é o jeito de Deus trabalhar. O que Deus promete, Ele fará. E você pode confiar nele com isso. Quando Deus chamou Abrão para deixar seu país, sua família para trás e ir para uma terra que o Senhor lhe mostraria, as promessas que Ele lhe fez foram enormes. O Senhor disse a Abrão: eu te abençoarei. Ele seria bom para Abraão e faria as coisas para ele. Essa foi uma promessa que Abraão deveria cumprir, mesmo quando houvesse fome em Canaã, algum tempo depois, logo que ele chegou lá. E o Senhor disse: eu farei de você uma grande nação, eu vou te abençoar e tornar seu nome grande. Apesar de que Abraão ser um homem velho e que Sarai ser estéril, o Senhor prometeu a Abraão que ele não só teria um filho, mas de seu filho viria uma grande nação. E com uma nação vem a terra. O Senhor prometeu isto a Abraão. Gênesis 12, 7 diz: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. E então, as promessas de Deus a Abraão foram grandes promessas. Mas enquanto viveu, Abraão não viu o cumprimento completo de todas as bênçãos do Senhor. Na verdade, ele morreu tendo apenas um pequeno cemitério para sua esposa que ele havia comprado. Morreu antes mesmo de ver seus netos, Jacó e Esaú. Hebreus 11 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção das coisas que se não veem. E esse foi o caso de Abraão. Gênesis capítulo 11, 9 e 10 diz: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Deus prometeu uma terra. Deus prometeu uma nação. Abraão não viu nada disso. Abraão habitou naquela terra apenas como peregrino. Ele não construiu uma terra sequer. Quando ele teve a oportunidade de comprar terras e construir sua casa bem bonita de alvenaria, ele preferiu viver em tendas. Ele preferiu viver lembrando-se das promessas de Deus. Ele preferiu viver em tendas para lembrar de que Deus prometeu uma terra imensa a ele. E não apenas ele, Isaque e Jacó também, herdeiros da mesma promessa. Então você pergunta, por que Abraão fez isto? Porque ele simplesmente, se você ler a história de Abraão, vê que ele é rico, ele poderia até lutar, e ele lutou contra os reis em Canaã.
Ele poderia muito bem ou comprar, ou guerrear e ganhar as cidades e as terras. Mas por que ele não fez isto? Ele diz: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Já naquela época, Abraão estava esperando que Deus baixasse a nova Jerusalém, a cidade que Deus construiu. Era isso que ele estava esperando. Ele estava esperando Deus cumprir todas as suas promessas ali. Então ele simplesmente não disse. Deus disse que essa terra será minha. Então eu vou começar a comprar logo aqui um lote muito grande. Depois eu vou aumentando. Depois eu contrato homens e começo a expulsar essas pessoas daqui. Pelo contrário, ele confiou de que Deus iria dar a ele. Isto é fé. Ele esperou, ele morreu antes de todas as promessas se cumprirem. Mas ele morreu pela fé, confiando que Deus realmente faria o que havia prometido. Hebreus 11:13 diz: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Abraão foi chamado para ser diferente. O chamado de Abraão foi radical. Mas veja, eles viveram pela fé, mas sempre lembrando: eu não quero construir uma casa em Canaã. Eu não quero ser realmente um morador fixo daqui enquanto o Senhor não me der as minhas promessas. Eu serei como estranho no meio desse povo, onde a minha fé será diferente de todos aqueles que adoram ídolos. Eu serei um estrangeiro, um estranho para aquelas pessoas, pois eu irei andar pela fé no Senhor. E mais, eu serei um peregrino. Eu continuarei vivendo feito nômade nessa terra. Eu armarei a minha barraca aqui. Depois me mudarei para outro lugar. Cuidarei das minhas ovelhas. Cuidarei da minha família. Mas eu não irei fixar minhas raízes neste mundo. E é isso que ele fala para cada um de nós. Muitas vezes nós queremos não ser estranhos para o mundo. Nós não queremos ter uma fé diferente do mundo. Nós não queremos ser diferente das pessoas. Nós queremos ser iguais. E muitas vezes as pessoas olham para nós, até aquelas que nos conhecem há muitos anos, e faz até muitas vezes muitos anos que nós estamos na igreja. Mas as pessoas não veem a diferença. As pessoas não entendem por que nós não somos diferentes. E nos perguntamos por quê? Simplesmente porque nós não estamos sendo diferentes. Não estamos sendo crentes fiéis ao Senhor. Nós estamos nos conformando com o mundo. Nós estamos agindo como o mundo. Nós estamos fazendo a mesma coisa que o mundo. Nós estamos simplesmente desprezando a palavra do Senhor. Então, como as pessoas vão nos achar pessoas estranhas, estrangeiras, pessoas que são diferentes, pessoas que realmente não vivem nas mesmas práticas? Porque muitas vezes nós também não queremos ser peregrinos. Nós não queremos viver neste mundo como se estivéssemos andando em direção ao céu. Nós queremos viver como se a nossa pátria fosse neste mundo. Nós enraizamos nossos pés aqui, criamos raízes e dizemos: essa é a nossa vida. Eu não espero um céu. Eu espero apenas uma vida muito boa neste mundo. Eu quero adquirir muitas riquezas. Eu quero adquirir muitos bens. Eu quero ter uma vida próspera. Mas nós nos esquecemos de que nós estamos apenas de passagem por este mundo. Nós somos estrangeiros. Paulo diz que a nossa pátria está no céu e não nesta terra. Nós somos estranhos aqui. Nós somos peregrinos, como Abraão na terra de Canaã. Mas será que nós estamos fazendo isso? Será que as pessoas estão olhando para nós e vendo que nós somos realmente diferentes? Será que realmente nós atendemos pela fé ao Senhor? Será que realmente nós confiamos nas promessas de Deus? Olhe para o restante da história de Abraão. Deus fez tudo o que ele prometeu ao seu servo Abraão. Deus prometeu e cumpriu todas as suas promessas.
Ele diz: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Foi isso que o Senhor disse a Abraão. E isso finalmente é cumprido no seu grande filho, o Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor chamou a Abraão de Ur dos Caldeus e disse-lhes para ir para a terra de Canaã, ele já tinha organizado tudo. Era o seu plano que ele tinha. Ele tinha que dar tudo a Abraão. E ele fez exatamente isso. Em Gálatas 3:9 diz: todos aqueles que são da fé agora são abençoados com o crente Abraão. Irmãos, será que nossa fé realmente é a mesma fé de Abraão? Será que nossa fé realmente é a mesma de Abraão, que crê no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo? Quando cumpriu-se a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para salvar pecadores. A sua promessa de abençoar todas as nações se cumpriu na pessoa de Cristo. Em Cristo, muitas pessoas no mundo inteiro chegaram à fé, não apenas para os descendentes físicos de Abraão, mas essa mesma fé é espalhada por todo o mundo. Nós estamos aqui ouvindo a mesma mensagem, porque as bênçãos de Abraão chegaram até aqui. As bênçãos de Abraão não foram apenas locais, mas foram mundiais. E é por isso que nós estamos ouvindo aqui. E o Senhor, Ele nos chama a exatamente vivermos pela fé, não pelo que nós estamos vendo nesse mundo, não olhando pelo aquilo que o mundo está nos oferecendo, não por aquilo que nós achamos tão bom e maravilhoso neste mundo. Neste mundo nós iremos sofrer, iremos passar por dificuldades, se nós somos diferentes, porque ainda também temos uma natureza corrupta. Mas, irmãos, será que nós estamos vivendo como Abraão, atendendo o mesmo chamado radical a nos sacrificar para estarmos sendo fiéis ao Senhor? O que estamos fazendo? Quantas desculpas colocamos? Quantas desculpas fazemos? Quantas desculpas estamos sempre colocando para não sermos fiéis ao Senhor? Quantas vezes nós estamos deixando de cultuar a Deus, de participarmos de comunhão, de estarmos em estudos, de fazermos aquilo que realmente é para a honra de Deus, para nos conformar com nós mesmos? Quantas vezes nós estamos fazendo isso? Quantas desculpas nós colocamos? Se você for enumerar suas desculpas, você verá que será uma vergonha para você. Deus, Ele nos chama a sermos radicais para servir a Ele, nos sacrificar com fé nele. Lembre-se, aquilo que Deus nos promete, Ele irá cumprir. Esta é a certeza que Ele fez. Ele fez uma promessa de que o seu Filho viria. E Ele fez isso em Gênesis capítulo 3. E o seu Filho, Ele fez exatamente o que Ele disse. Ele se encarnou em nossa carne. Ele passou 33 anos neste mundo, carregando a ira de Deus sobre si. Chegou até a cruz do Calvário. Foi pregado em nosso lugar. Morreu como um malfeitor, enterrado em uma terra. Mas no terceiro dia ressurgiu por nós mesmos. Subiu e está no céu. Mas Ele não deixa de trabalhar. Mas pela fé nós devemos crer exatamente nisso. São as promessas de Deus que Ele nos dá dia após dia. São as promessas de Deus para colocarmos a nossa fé. É a promessa certa, a vida eterna em Cristo. A nova Jerusalém, aquela que Abraão esperou ardentemente. Nós aguardamos ela. Nós esperamos por ela, nós ansiamos por ela. Somente assim nós podemos descansar naquele tesouro que Deus tem nos dado. Que o Senhor nos abençoe e nos faça dia após dia
semelhante ao seu Filho Jesus Cristo. Amém. Oremos ao Senhor. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado pela tua bondade. Obrigado porque o Senhor nos dá o necessário para vivermos para a tua honra e tua glória. E por isso, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor aplique esta palavra em nossos corações. Que estejamos firmes, Senhor, confiando em tuas promessas. Que estejamos, Senhor, firmes, fazendo o que te agrada. Nos ajuda, Senhor, a viver pela fé e não pelo que nós estamos vendo. Nos ajuda a olhar para o futuro, para esperar por ti. Nos ajuda, Senhor. Sabemos que somos fracos e pecadores, mas em Cristo, Senhor, sabemos que as promessas que o Senhor fez, todas se cumpriram. E é nessa certeza que nós te oramos. É nessa certeza que nós te rogamos, Senhor. Nos ajuda, nos guarda, em nome de Cristo. Amém. Irmão, fiquemos de pé e vamos cantar o Salmo 105. Salmo 105. Então, cantemos. Cantai ao Senhor, rende graças, narrai as suas maravilhas. Cantai-lhe salmos, gloriai, vos no seu nome buscai. Ainda de pé, irmãos. Vamos confessar nossa fé com as palavras do credo apostólico. Todos aqueles que creem que este credo é um resumo da fé cristã de todos os séculos
Confesse comigo dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A igreja pode sentar. Vamos cantar o Salmo 117b e assim dar nossas ofertas ao Senhor. Então cantemos. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade grande para conosco. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. E a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Irmão, fiquemos de pé mais uma vez e vamos agradecer ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela tua graça, pelo culto que o Senhor tem nos dado até aqui. Te damos graças porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido, nos abençoado, Senhor. Agora que nós estamos fortalecidos, que recebemos neste dia do Senhor ânimo, força, exortação, o combustível necessário para a nossa alma, Senhor, para a nossa vida. Nos ajuda, isso nos ajuda a enfrentar dificuldades neste mundo. Sabemos que o Senhor sempre estará conosco, nos guardando e nos ajudando. E queremos te rogar mais ainda. Nos ajuda mais, Senhor, cada dia mais, pois somos fracos e pecadores, que necessitamos de tua graça. Te rogamos para que o Senhor esteja nos guardando durante essa jornada que nós temos, nos protegendo, nos livrando de todo mal, Senhor. Nos guarda, Senhor, ainda quando nós estaremos aqui neste culto e após o culto em nossa pequena comunhão. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde. Aceita a nossa oração, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Irmão, vamos cantar o nosso último cântico, Salmo 121. A. Eleva aos montes meu olhar, donde socorro vem. Então cantemos. Eleva aos montes meu olhar, donde socorro vem-me, vem daquele que criou os céus, a terra, o mar, tudo que foi feito, a ele está sujeito.
Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e te dê a paz. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. Queremos dar uma boa noite àqueles que nos assistiram e que Deus abençoe e até a próxima.